Já a gente comenta. E tem a história de Karina Bach, não é? Que encantou o público com o seu Baby Bach, com o Henrico. Agora ele é lindo, né? Não, o que me encanta é o sorriso. Baby Bach. O Baby Bach não nasceu chorando, ele nasceu sorrindo. Não é possível, gente. Coisa mais linda. Mas ela tá de namorado novo, como muito foi comentado. O ex da Daniele Vinicius, que tá muito bem casada com o André Gonçalves, né? E aí ela tá namorando o Amaury Nunes. Exatamente. Cara, gente boa, entendeu? Zero gosta de criança, porque ele era gosta. paizão, né, dos filhos da Dani. Tem escolinha de futebol justamente para crianças, então... Olha, que legal. Cara, gente. Eu espero de verdade que esse relacionamento dê muito certo, mas muito certo mesmo. Olha esse tom de olho, muito pelo legal, amor de né? Deus. Olha, tanto dela quanto dele, né? Gente, coisa mais linda do mundo mesmo. Ele é um boneco. E aí, né, a Karina realmente tá indo com toda a sede ao pote. Tá. Veio o filho, veio um novo amor, ela tirou 2017 para realizar aí os sonhos mesmo. Se demorou para acontecer, quando aconteceu veio tudo uma vez, né? Gente, olha que legal. Gostoso. E assim, olha só, espontaneamente isso. Tudo quanto é foto, só brincar com ele, pronto. Lá vem um sorrisão. Olha. Muito, muito lindo. Adoro babies, adoro. Ele é uma carinha mais linda que a outra, gente. Meu Deus, assim, mais lindo do mundo, mais oito. E você sabe que quanto mais você conversa com a criança, mais ela desenvolve rápido, né? Sim, muito mais. Fica muito esperto, muito. Tendo sempre alguém por perto e sempre com alguém conversando mesmo. Eu gosto de lindo. criança assim, até um aninho e pouco, 2 aninhos no máximo. Depois, quando começa a crescer mais, aí eu já começo... não é que eu não gosto, já começo a ficar meio... Só que mexe na tua estante, quebra tudo, cristaleira. Tá. Você corre atrás da criança, fica uma loucura. Aí quando começa de novo com 6, 7 anos, aí eu começo a gostar lá. Mas você começa a gostar outra vez? Período, É muito assim, né? Mas olha, eu não tinha a menor paciência com criança, não. Pra mim, criança não podia entrar nem em restaurante se fosse proibido. Você não mas tinha? Assim, não tinha paciência, não. Não é assim não gostar, mas se estivesse longe de mim, melhor. Eu agradecia, eu achava mais tranquilo. Mas depois que você tem filho, muda tudo. Eu amo bebês. E antes era aquela coisa, bonitinho, lindo, oi, tchau, né? Essa coisa assim. Não, mas berro fatal era só com meu filho, porque tinha o Castelo Rá-Tim-Bum quando ele era pequeno. Eu nunca quis bater nele, mas eu fazia uma coisa que eu acho que pra ele era pior, porque tinha o Mal, o personagem, né, que andava na tubulação do castelo, aquele todo peludo, e ele, qualquer coisa, ele dava o berro fatal, ele já avisava, eu vou dar meu berro fatal. Então, para ele não fazer as coisas, eu falava, eu vou dar meu berro fatal. E ele assiste o Castelo Rá-Tim-Bum, ele amava, né? Então aí ele já ficava meio assim. E às vezes quando ele fazia alguma coisa errada, eu dava um berro fatal mesmo, mas eu dei umas 2 ou 3 vezes, porque o menino ficava tão apavorado que eu achei que não era por aí. Não era por aí. Eu não consigo nem ter mais ou menos ideia do som do seu berro. Do meu berro fatal? Não, eu não posso fazer o meu berro fatal. Gente, coloca aí, faz o berro fatal. Hashtag berro fatal. Então aí eu troquei o berro fatal de vez em quando, né? É por papo mesmo. Ou vai ficar no quarto. Eu faço, doutora Abobrinha, ó, esse castelo será bom. E você faz o berro fatal. Não faço meu berro fatal. Tem que falar mais 2 horas hoje. Não dá. Mas era assim, mas era por isso. Mas eu não gritava com a criançada. Era só substituto da palmada, mas também não funcionou, não. Você foi uma super nani em épocas de Castelo Rá-Tim-Bum, é isso? Sim, mas o cantinho da disciplina era o berro fatal. A super nani com o berro fatal. O que foi, Marmita? Você vai me dar o Miguel para eu cuidar? Tá bom, mas não vai ter berro fatal para ele não, tadinho, imagina. Bom, girando a nossa roda, né? Já foi o nosso festival de fofura do dia aí. Deixa eu falar para vocês o que nós vamos comentar aqui. Daqui a pouquinho a Fazenda, daqui a pouquinho a briga feia de Marcos Harter e a Flávia Viana e muita coisa mais. E essa roça que ninguém entende, não é? Uma semana é de 2, quando convém é de 3, daqui a pouco... Quando a gente fala das cartas marcadas, ninguém acredita. Dos envelopes,
tem uma série de denúncias, tá? Sem confirmação, mas a gente tem recebido. Vamos ler aqui para vocês por via das dúvidas, mas é tipo carta anônima, né? O pessoal você não conhece, você não sabe quem tá falando. Mas tem umas coisas ali que não dá pra gente duvidar, né? Então tá certo. Silvio Santos, sobre salário de Patrícia Bravanel. Você é uma assaltante. Enquanto a Silvinha reclama que ganha pouco, o pai reclama que a Patrícia ganha muito. Então já a gente fala disso também, tá? Mas agora nós vamos falar de outra coisa. É mais coisa, Cerebrão. Moacir Franco é uma coisa... E será que ele falou? É uma coisa que você não espera. Se você está há 14 anos numa empresa, não é por acaso. Quando o funcionário é ruim, não permanece tanto tempo. A gente fica sem chão. Mas só tenho a agradecer por tudo que tenho esses anos com o Carlos Alberto e o Marcelo. Quem está afirmando é o Pioli, que foi o outro cortado da praça, né? A SBT demite Moacir Franco e enxuga elenco da praça. Parece, mas não tem nada confirmado ainda que outros nomes podem ser atingidos do elenco da praça. E mais do que isso, esse corte vai se estender, além da praça, como começou hoje, vai se estender também ao programa Raul Gil, né? É o que estão falando. Tá todo mundo tentando contato com o Moacir, mas ele não está atendendo. O UOL tentou contato com ele também, mas ele está se apresentando em Belo Horizonte neste momento. Neste momento não dá, né? Vai estar fazendo show às 4 da tarde, que por enquanto eu acho que ele não quer falar de verdade, viu? Ele gravou recentemente o programa Raul Gil, tinha 12 anos de Praça 20 de SBT, tudo aquilo que a gente contou para vocês. Ele estava no júri do Raul mesmo, verdade. Tá? A informação também tem a colaboração do Flávio Rico. Olha só, vamos ver. Mas assim, não é que vai atingir o programa do Raul Gil, não. É que o Moacir esteve, gravou recentemente o programa do Raul Gil. Por enquanto, do Raul, eles nem estão falando em corte ou não corte, porque não sabem nem se o próprio Raul vai ficar. Então, não é hora de mexer, tá? Mas, enquanto isso, tem a história do salário, porque durante o jogo dos pontinhos, na noite de domingo, Silvio Santos ficou surpreso com o suposto alto salário recebido por Patrícia Bravanel no SBT. O dono da emissora e pai da apresentadora brincou. Eu fui ver quanto você ganha e para o que você faz, você tem que entrar aqui no SBT de revólver e máscara, porque você é uma assaltante, né? E aí... Ó, eu acho que assim, o Silvio... Brincadeira, O né? Silvio sempre faz esse... Em televisão tem esse lance do ponto e contraponto. Porque eu não gosto, e isso eu falei aqui, de que as pessoas fiquem se degladiando entre elas com particularidades. Porque isso é o começo do fim. Lembra que eu falei essa frase? Porque não vai. Esse foi o nosso comentário de ontem, né? Aqui, realmente. Não tem problema. Tá na geladeira. Eu vi lá na praia que você colocou. Aliás, você abriu o programa já fazendo a chaleira pitar, né? E a geladeira. Entendeu? Então, assim, essas brincadeiras é legal, porque assim, faz parte do imaginário. Todo mundo fala dos salários dos apresentadores, que são altos, aquela coisa toda. E eu acho que faz parte. Agora, é o que eu falei, eu não gosto desse outro bastidor que não é o do palco. O pessoal ficou perturbando, não, você detonou a Lívia para defender a Patrícia, isso é puxa-saquismo, é por causa do Silvio, porque você que não quer deixar de ser convidada para troféu a empresa, gente. Olha só onde vai a cabeça desse povo. É uma coisa absurda, absurda. Quando quer distorcer, distorce de verdade. E aí, eu falo, as pessoas, a gente é responsável pelo que a gente fala, a gente não é responsável pelo que vocês ouvem ou pelo que vocês interpretam. Isso é um velho ditado que eu acho certíssimo, porque ontem eu fui muito clara quando eu disse aqui que as três estavam erradas, né? Tanto a Patrícia, quanto a Lívia, quanto a Mara. Não gostei de nada do que eu vi na noite de domingo. Já nem vou entrar de novo nessa história.
sabe? A gente não gostou dessa história de coisa pessoal, invasão de privacidade de uma e de outra. Aí o pessoal, mas a Lívia só respondeu. É verdade, ela sofreu a provocação, mas quando ela respondeu, ela perdeu a mão, ela perdeu a medida das coisas, ela foi pesada demais, ela pesou muito a mão. Agora, não é que eu estou defendendo uma por conta da outra que eu gosto, não é isso, gente. Ali eu vi tudo errado, tudo errado. A única coisa que eu acrescentei, que quem mais pesou a mão ali foi a Lívia. Foi para responder, foi para se defender, mas ela perdeu total a medida das coisas, que as outras também já tinham perdido, mas ela foi mais fundo, né? Quando ela abriu a boca, aí é que a coisa realmente degringolou de vez. É por isso, mas nada contra a Lívia pessoalmente. Aliás, a gente sempre teve um ótimo relacionamento com a Lívia, não teria motivo para não ser assim. A gente está falando de um programa numa noite de domingo, onde todo mundo pisou na bola, ou quase todo mundo pisou na bola, e ninguém gostou, e a reação foi muito complicada, por isso o pessoal está na geladeira. Quando eu ponho o jogo dos pontinhos, eu ponho todo mundo que estava no jogo dos pontinhos no domingo, entendeu? Então é assim, não vem com essa história, proteger uma, puxei o saco da outra, porque ela simplesmente não existe. E se vocês, tá gravado o Brasil, é o que eu falo, entra no portal da Rede TV, que você revê tudo que eu disse, vai ver que foi exatamente esse tipo de coisa. Então, não inventam, gente, puxa vida, só quem pode aumentar, mas não inventar é o Nelson Rubens, né? No TV Fama, todo e ele faz isso muito bem. É um povo muito chato, é bem que você disse, a gente fala, quando nós comentamos as histórias aqui no programa, eles entendem de uma forma... Não, entendem do jeito que querem entender, eles entendem do jeito que eles querem entender e replicam de outra completamente diferente. E avisa os artistas de um monte de mentira. Olha, eu vou te falar, por isso que eu não levo a internet muito a sério, viu? Não levo. E não faço a mínima questão de levar também. Aliás, tem desdobramento do jogo dos pontinhos que o Felipe vai contar nos bafões também, aguenta aí, viu? Mas agora eu vou falar com a Thaisa, que traz pra gente o colchão Sonoquality, momento de repousar, gente, momento de dormir bem e ter aquele sono reparador. Aí a Sonoquality não tem pra ninguém, né? Tá bom, meu amor? Tudo ótimo, tá graças a Deus. É isso mesmo, gente. O colchão da Sonoquality é diferenciado porque foi desenvolvido por médicos especialistas. Tá aqui pra gente continuar aqui a nossa conversa. Deixa eu dar um tapete vermelho que eu fiquei devendo, acho que não comentei como eu deveria, eu poderia ou gostaria até de ter comentado essa novela Bárbara, que foi o Rico e o Lázaro na Rede Record de televisão. Tá? É que eu não gosto de ficar comentando coisas que eu não consigo assistir detalhadamente, então eu vi algumas coisas e as coisas que eu vi, principalmente o final, foram de arrepiar o que era aquela cena do Daniel na arena, né? Então, olha, o elenco de primeira que eles têm mesmo, né? Grandes nomes, a gente já tinha visto isso também, os 10 Mandamentos, a história se repete e houve um trabalho maravilhoso nessa área. Esse tapetinho eu vou jogar fora, esse aí tá com defeito, esse daqui todo mundo para. Então, ó, o Rico e o Lázaro. E eu fiquei pensando, puxa vida, né? Ainda bem que a emissora tem coisas que compensem a Fazenda, porque você vê aquele desastre na Fazenda, mas vê uma novela maravilhosa como essa, realmente, parabéns aí para todo mundo. Por falar em novela, Daniel em Carinha de Anjo. E fora a Rede Globo de televisão, Carinha de Anjo é uma das mais altas audiências, né? Aliás, eu acho que é a mais alta audiência de TV atualmente, fora a Rede Globo, é Carinha de Anjo, essa novela que o Brasil inteiro ama e que vai acabar quando, hein? Março. Só em março, realmente, né? Só pra março. E agora entra o Daniel, mas o Daniel eu acho que já fez participação, não fez? Foi gravado há muito tempo, né? É verdade mesmo, mas tempo. Confiram, em clima de despedida, Carinha de Anjo é o 5º trabalho de Camila Camargo na televisão, é a maior repercussão e é realmente isso. E logo vem Poliana aí, tá certo? Bom, vamos agora falar de Carlinhos Aguiar. O Felipe teve no Super Pop e teve lá 2 momentos importantes que nós selecionamos para falar para vocês. Primeiro, aquele lance polêmico do Carlinhos, que foi até a porta do Salão do Jaça para tentar encontrar o Silvio Santos e reverter o quadro da demissão dele. Segundo, aquela história que a gente falou aqui para vocês, garantiu para vocês que a Mara não tinha nada a ver com essa história. Pode gostar, não gostar, achar que vale estar no jogo dos pontinhos
Carlinhos não vale, mas assim, que ela não tinha nada a ver com essa história, eu falei para vocês, porque eu sabia que ela não tinha nada a ver com essa história, né? Como o pessoal às vezes implica isso ou aquilo com a Mara, estavam debitando na conta dela uma coisa que ela não tinha feito. E ontem, pelo menos, o próprio Carlinhos fez questão de esclarecer esse tipo de coisa e esclareceu. Então, vamos lá para o VT, vamos ver. A gente estava aqui até confabulando se a Mara teria alguma coisa a ver com o fato de você ter sido dispensado. Bom, agora eu acho que é a hora de você responder. Ela está no seu lugar agora, no jogo lá dos pontinhos. Olha a cara da Mara, botaram uma cara bem brava dela, para dar medo. O que você acha? Você acha que a Mara, que voltou para o SBT faz pouco tempo, você acha que ela teria alguma coisa a ver com isso? A realidade mesmo? É, o que você acha? Tem nada a ver com isso. Não tem. Ela não tem essa força. Ela é uma pessoa que está no meu lugar, foi imposto, foi tipo assim, você vai ficar no lugar do Carlinhos. E quando eu comentei a respeito do lance de, não, você no meu lugar, você está sendo... Aquilo foi do programa. Entendi. Entendeu? Eu não acho que ela... Uma coisa eu falo é o seguinte, foi assim, ela foi convidada, vai ficar no lugar do Carlinhos. Tem que ir. Mas ela não, sabe, ela não teria coragem do jeito que ela é, de falar assim, não vou ferrar um amigo claro de trabalho, não sei o que e tal. Ela foi lá e ficou e acabou. Mas nem eu falaria nada. Entendeu? Aí agarrou com incidência, enfim. Claro. E tal. Mas dizer que ela... Nada, ela não foi a pessoa aqui. Um beijo pra você, Mara. Fica com Deus aí, filha. Tá, e já já a gente comenta lá com o Thiago Rocha, com o Felipe. Vamos direto para a central de jornalismo da nossa Rede TV, os destaques do Rede TV News com Amanda Klein. Boa tarde, Amanda. Oi, Sônia, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho no Rede TV News os detalhes da sessão extraordinária no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que decidiu, em votação unânime, pela prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e de outros 2 deputados, o Paulo Melo e o Edson Albertassi. Eles chegaram a ser presos na semana passada, após uma decisão do TRF2, mas foram soltos numa votação da LERJ, Assembleia Legislativa do Rio. Em seguida, vocês devem se lembrar, foi uma votação bastante polêmica. Segundo o relator, a revogação da prisão não poderia ser dada pela Assembleia, ou seja, pelos parlamentares, mas somente pelo próprio Judiciário. Isso tem chance de acabar no Supremo Tribunal Federal. A Justiça manda prender e os parlamentares mandam soltar os colegas. E olha, depois de 37 anos no poder, o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, renunciou. O ditador, de 93 anos, estava confinado em casa sob o comando dos militares que o acusam de corrupção. Em carta, Mugabe declarou que a decisão foi voluntária e que quer uma transferência de poder tranquila. A notícia foi amplamente comemorada no parlamento e nas ruas. Mais de 50 pessoas morreram após um atentado atribuído ao grupo terrorista Boko Haram na Nigéria. Segundo informações, um homem-bomba pertencente ao grupo se misturou aos fiéis que estavam nessa mesquita em ruínas, que vocês veem agora totalmente destruída na cidade de Mubi, e ativou os explosivos. O número de feridos ainda não foi divulgado. Os detalhes e a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo, você já sabe, acompanha só aqui no Rede TV News, 7h30 da noite, em ponto. Eu e Boris Casoy esperamos por você. Até lá. Tchau, tchau, Sônia. Tchau, Amanda. Então é isso, hein? Amanda Klein, Boris Casoy, 7h30 da noite, Rede TV News, com os destaques do Brasil e do mundo. Você sempre bem informado, certo? Bom, voltando aí à história do Carlinhos Aguiar, vocês viram que ele esclareceu essa situação, não teve a ver com Mara Maravilha, dessa a Mara escapou, tá certo? Agora, tem o outro momento que também foi muito polêmico, né? Muita gente comentou, seria a história do Carlinhos ter ido até o Salão do Jaça, esperar o Silvio para acertar uma situação ou tentar reverter a sua demissão. Vamos ver esse trecho. O que aconteceu foi o seguinte, eu me coloco até hoje, falo assim na boa. Não, peraí, vamos lá, todo mundo deu ideia, sei lá, o Felipe falou, quem teve a brilhante ideia de você... Mandar você. Todo mundo quem? Porque eu acho que aí, todo mundo você pode imaginar. Todo mundo você pode imaginar. Até minha mulher falou, vai lá, e não sei o que e tal, e vai. Aí eu fui, fiquei lá esperando, guardadinho, sentadinho, quietinho. Quando subiu a curvinha lá, que ele foi encostar, tem um rapaz que atende ele. Certo. Eu corri junto com o Kaique e eu abri a porta. Ok. O Silvio olhou. Bom dia, Carlinhos. O que você está fazendo aqui? Tadinho, e você? Vim conversar com você.
eu vim para te agradecer e tal, mas eu percebi que ele ficou tenso na hora. Claro. Claro. Não, mas claro, eu não fui pedir nada para ninguém, não fui pedir nada para ele. Tudo bem, mas vamos partir. Eu fui lá para agradecer, você acredita? Se eu for lá para dizer obrigada. Muito obrigado por tudo, são 30 anos, poxa vida, com os 30 anos eu consegui muita coisa da minha vida, eu estou falando até para que ele possa ouvir. Obrigado, senhor, de coração mesmo. Quem abriu a porta fui eu, assim, tipo tal. Ah, não, é meio susto. Ele levou um susto. Ele levou um susto. Eu, no lugar dele, também ficaria meio preocupado. Eu não sabia que ia dar susto nele. Jamais eu imaginei na minha vida que eu ia dar um susto nele. Pra que eu vou fazer isso com ele? Tem que respeitar, ele vai fazer 87 anos. Você tem que respeitar, ele é o ícone da televisão brasileira. Ele é um pai, ele foi um pai pra mim na televisão, dentro da emissora. Então eu tenho que respeitá-lo. Claro. Entendeu? Vou lá pra dar susto nele? Não. Posso fazer isso, tem que respeitar. Tem muita gente que fica na expectativa, que está em casa. Ah, vai chegar lá e vai meter o pai de todo mundo. Eu não estou aqui para cuspir no prato que eu comi. Claro que não. Não. Cheguei lá caído e hoje eu já estou em pé, legal, bonitinho, socialmente falando, bem pra caramba, tudo. Por esse cara aí, ó. Até porque eu só tenho que agradecer. Um trechinho da última participação do Carlinhos Aguiar no Jogo dos Pontinhos. Carlinhos Aguiar, você tem família? Se eu tenho o quê? Família. Ô, tá me tirando, bonitão? Tá aqui, puxa, conversa, família. É nóis, Queiroz. Então, quero ver, tira uma carta aqui, quero ver se você tem família mesmo. Seu família? Você responder, deixa eu ver. Aí. O que foi que aconteceu? Qual o seu programa de TV favorito? O teu, bonitão! Puxa a 50 aqui! Puxa saco! Então, você entendeu? É aquilo que o Felipe falou. Neguinho falava que eu ficava atrás. Gostava mas é assim. Dele, né? Poxa, ficar atrás do cara vale a pena, né? E ele é show de bola. E as pessoas falando, não, você não sei o quê. Vamos, cara. Esse é o Carlinhos Aguiar que a gente conhece, né? Esse é o Carlinhos. Sempre teve muito caráter, na verdade. Daqui a pouco nós vamos comentar essa passagem aí também, mas antes eu vou dar um recado aqui. O que você achou, Thiago, dessa história? Olha, gostei de ver o Carlinhos falando, gosto do Carlinhos, gosto do trabalho dele. Continuamos defendendo volta Carlinhos, verdade. Volta Carlinhos, porque né? ele é um craque, ele sabe fazer, onde joga, ele é aquele coringa que ele vai se virando, mesmo se ele não souber, ele vai lá, dá um jeito e não passa vergonha. Então, é o que eu espero que o Carlinhos volte mesmo. Quanto aos outros assuntos, eu prefiro me abster. Não tem outros assuntos, a gente tá falando desse. Aí o que você quer começar a roda tudo de novo? Não, tá bom. E aí você tava lá, sentiu toda a sinceridade do mundo nele? Eu gostei, inclusive porque eu também coloquei algumas coisas na mesa, do que até o lance de eu ter recebido uma informação antes de começar o programa, que o Carlinhos, em alguns momentos, ficava meio que cercando o Silvio Santos durante o jogo, sabe? Assim, depois queria falar com o Silvio, depois queria conversar, depois queria não sei o quê. E, de alguma forma, isso foi fazendo com que a produção começasse a pegar bode. Entendeu? Tipo, olha, Silvio, eu quero falar com você, Silvio, eu quero não sei o que. E sabe como que é o assédio, né? Então, assim, e aí ele também respondeu sobre isso, mas eu acho que ele saiu muitíssimo bem dentro da história, dentro de tudo que ele... A entrevista toda estava muito boa, ele realmente foi... Eu acho assim, tem horas que fecha o ciclo, né? E a gente precisa realmente entender que fechou e ponto final e parte para outra, e já era, sabe? Porque eu acho que ele na verdade, ele tá num momento bacana da carreira dele. Eu acho que ele nunca tinha percebido o quanto ele é querido pelo público, não é? É isso, é isso. E às vezes a gente precisa entender, porque assim, eu já fui demitido trocentas vezes e faz parte do negócio de qualquer... Né? Não, mas faz parte. Mas ele ficou 30 anos aí sem ser demitido. Você só é demitido se você está trabalhando. Se você não estiver trabalhando, você não vai ser demitido e tá tudo certo. Agora, às vezes a gente quer saber o motivo, porque numa próxima oportunidade, a gente não quer errar como a gente errou no passado, ou como a gente teria errado. Então, eu acho que é só esse detalhe, e eu entendo o que é certo a ida também, dele. né, Ti? Eu acho que você falar de errado e certo, principalmente trabalhando com comunicação, a gente nunca vai saber exatamente o que é o certo. Não tem a gente regra. Tem que ter coerência, não tem que final, ficar assim, né? É que a gente se pergunta mesmo, mas é igual quando acaba um namoro, um noivado, um casamento, por quê? Tem uma hora que a razão não é mais importante, o mais importante é encarar ponto final, vamos
dessa partir para uma outra aí que seja melhor. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Muita gente me cobrou, não vai falar do Carlinhos na porta do Salão do Jaça, com o Silvio, onde já se veio e não sei o quê. Não quis falar. Não quis falar porque era um momento muito delicado de um amigo muito querido e de muitos anos. E o que eu tinha para falar era uma discordância total da atitude que ele tomou. Então eu não ia, né, jogar pedra no caminho dele que já estava tão complicado. Eu fiquei dando um tempo, vendo o tempo passar, ver como é que a situação ia se encaminhar. Pronto, hoje baixou a poeira, hoje está tudo mais tranquilo, hoje eu vou falar o que eu sinto sem ser uma pedra no caminho do Carlinhos que a gente gosta tanto. Gente, você não pode sair do seu ambiente de trabalho e procurar o seu patrão em outro lugar. Ali não era lugar. É a mesma coisa, você trabalha numa empresa, você entra na lista de corte, você é cortado, você vai reclamar lá na porta da casa do patrão ou do prédio onde ele mora. Isso não se faz, isso é fora de questão. Então, entendo, né, a decepção, o desespero que bate na hora, você quer reverter uma situação, embora ele deixou claro para a Luciana que ele não quis reverter a situação, ele foi lá para agradecer. Mas mesmo que fosse para reverter a situação, mesmo que fosse para perguntar o porquê, mesmo que fosse para dizer foi você, quem foi, por quê, vai lá no SBT, aquilo é enorme, se joga na frente do carro do Silvio, né? Se joga no capô, faz plantão lá em frente ao portão, faz plantão na porta do camarim dele, faz qualquer coisa lá dentro e resolve isso lá dentro da emissora em que você trabalha. Agora, ir para um lugar onde é visadíssimo, onde sabe o local que o Silvio vai, onde sabe que está assim de paparazzi, de repórter, de todo mundo para assediar. Já falei que eu achava, mas também não tenho nada com isso, que devia acabar essas visitas do Silvio lá, né? Porque é uma coisa muito visada realmente. Agora, isso se resolve em casa, isso se resolve no seu local de trabalho. Então, como naquele desespero, naquela surpresa, todo mundo começou a dizer vai, 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 ele foi, mas hoje ele mesmo viu que estava errado, né? Que ele deu um susto. O que eu soube na época é que o Silvio teria dito para ele, naquela rápida passagem entre sair do carro e fechar a porta do salão e deixar o Carlinhos lá fora, dizendo aqui não, foi uma coisa que ele disse, e outra, eu não tenho a ver com isso, né? Isso foi lá com eles, converse lá com eles. E aí ele entrou e aí ele fechou a porta. E hoje ele está vendo que é bem isso, que ele deu um susto, porque esse tipo de coisa não se faz, ainda mais você vai lá e abre a porta, e realmente ele tomou a atitude mais legal, que é realmente agradecer pelos 30 anos de trabalho. O que não quer dizer que a gente não continue batendo na tecla. Traz ele de volta, Silvio, porque ele merece. E vou falar mais uma coisa, o jogo dos pontinhos com ele era muito melhor, né? Perfeito, isso a gente fala porque é todo o programa. Eu acho que ele se precipitou mesmo. Ele se precipitou, foi a surpresa, a porrada, o choque, a porrada mesmo. Mas a atitude que ele tomou foi absolutamente errada. Mas agora tudo se acertou. Olha aqui que caiu minha ficha, agora que eu lembrei. Você estava falando que você não queria comentar os outros assuntos, era a Damara. Você continua brigado com ela? Não, ela que tá brigada comigo. Ah, ela que tá brigada com você? Não tô sabendo. Tá sabendo? Não. Aliás, gente, obrigado pela audiência. Terceiro lugar. Muito Terceiro bom. lugar. Obrigado. Muito bom. Mas, eu assim, quem assistiu a sua sabe o quanto eu torci pra Mara dentro da Fazenda. O quanto eu falei neste programa e nesta roda da fofoca. Cacetada para defendê-la, é verdade. O quanto eu falei nessa roda da fofoca que eu achava que era algo muito estranho. Uma pessoa talentosa como ela, comunicadora como ela, ficar fora do ar tanto tempo. Verdade. Misteriosamente, no programa de fim de ano, de tempos atrás, a história começou a não ficar muito legal. E desde então, ela nunca mais foi a mesma Mara Maravilha. Programa de final de ano o quê? Daqui? Lembra daquela cusparada do programa de final de ano? Ah, tá. Da Fazenda? Ela terminou o contrato. Não foi tapa na cara que ela deu no Douglas? Isso, tapa na cara, isso. Tapa na Cusparada cara, e foi da depois vocês Urac. reproduziram aqui no programa. Ela deu um tapa na sua cara, pois é. mas reproduzindo a cena. Depois desse dia, infelizmente, não foi mais a mesma coisa. E assim, a gente não consegue ser amigo de quem não quer ser amigo da gente. Mas eu vou ver com ela. Então, tá tudo certo. Continuo falando
falando que ela é uma excelente comunicadora. Não mistura as coisas, o Thiago, ele não mistura mesmo. Entendeu? Então, por isso que eu preferi não comentar, porque assim, aí depois vai falar, não, porque você tem perseguição, e aí aquela coisa. Não, assim, paz para ela, que ela seja muito feliz e que eu também continue muito feliz fazendo o que eu faço. Legal, e que vocês voltem aí a ser amigos, né? Ou não. Ou não, é verdade. Olha aqui, vou dar mais um recado e volto direto com os bafões do Felipe. E hoje a gente não interrompe, tá? Vai ter bafão hoje. Vai ter bafão. Aí, Felipe. Ó, mas outro bafão. Agora nós vamos ficar quietinhos, né? Não, agora é só seu. Vocês vão me ajudar. Solta a língua, Felipe. Isso, bafões, Felipe, bafões. Sejam bem-vindos. Olha só aqui. Mais do que esperada essa história também, porque... Espera, gente, deixa eu retomar de novo. O Eduardo Costa. É verdade. Pois é, Eduardo Costa. Eduardo Costa, gente, o que está acontecendo com ele é o seguinte. Ele tem uma voz formidável, um homem que arrasta multidões aí, arrasa também corações de algumas mulheres pelo Brasil. O que acontece é o seguinte, ele tem dado alguns furos, vamos dizer assim, em alguns colegas de trabalho, em alguns compromissos, e isso está deixando principalmente algumas pessoas do meio artístico muito chateadas. Por que eu digo isso? Recentemente teve o show da Tânia Amara, aqui em São Paulo, que é a esposa do Jaime Monjardim, e numa plateia extremamente seleta. Tava a Adriane Galisteu e o marido dela, o Alexandre Odsi, tava o Ricardo Almeida, a Roberta Miranda, o Renato Teixeira, enfim, uma constelação. Até o Celso Lobo, que é o diretor do Fantástico, também estava na plateia. E todos eles esperando ansiosamente a participação do Eduardo Costa. E aí o que aconteceu? No meio do show, o Eduardo Costa manda dizer que ele não iria. Todo mundo esperando, ele não chegou. Aí falou, olha, desculpa, tive um problema, não vai dar para eu ir. Aí a Tânia Amara, né, falou, olha, vocês me desculpem, o Eduardo Costa não vai poder estar aqui conosco, enfim, teve um problema. Aí todo mundo começou a entrar em rede social, né, para ver o que tinha acontecido no mesmo horário, naquele exato momento, tinha postado uma foto dele na academia. E aí, olha só, com um amigo, o amigo fez a selfie com ele na academia, estamos aqui malhando. As coisas de selfie entrega a todo mundo. Ué, mas às vezes o Eduardo Costa era mais importante estar na academia do que estar cantando no Mas evento. então, por que falou que aí divulgou e todo mundo arruma foi, desculpa furada. E aí de repente arruma uma desculpa dizendo que não vai poder ir porque ele teve um problema. Todo mundo entrou preocupado, correu atrás, né? Quando chegou lá, eles foram ver, ele estava na academia, malhando. Mas será que ele não teve que levar a avó dele no jiu-jitsu? Porque às vezes a jiu-jitsu. A avó precisa ir pro jiu-jitsu. Eu tô com uma gripe horrorosa por causa de ar-condicionado. Olha aí, ele tá aí. Você engasgou com a sua língua, por isso, com a sua língua venenosa. Veneno? Bom, já a gente volta lá. Qual o próximo, Bafão? Oi? Qual o próximo? Nem esse. Você não terminou? Então tá bom. Ainda tem os bafões de Felipe Campos. Estava falando do Eduardo Costa. É isso. E além disso, pelo gênio, enfim, parece estar criando até um pouco de rusga também no escritório do próprio Leonardo. Que é na Talismã Produções. Isso, na Talismã Produções. Porque diz que ele tá meio que pisando na bola em algo. Eduardo, por favor, Por favor, vamos acordar, né? Ele fez tão bem o projeto, o Cabaré 1, Cabaré 2 com o Leonardo. O Leonardo queria aposentar, pegou o Leonardo e deu aquele fôlego que ele precisava. Formaram uma dupla, na verdade, né? Pra voltar para os palcos. Ô Sônia, e o UOL acabou de mandar uma informação, nós acabamos de pegar uma informação do UOL que fala sobre realmente a demissão do Moacir Franco. O UOL, SBT demite Moacir Franco e enxuga elenco da praça. Já o Felipe explica pra vocês. Vamos girar, a gente já volta. Novembro é o mês do Black Friday do maior. Bom, de volta aqui ao nosso programa, acho que só dá tempo de pedir contatos. Né? O meu é @Thiago Rocha BR, meu Instagram, Thiago com TH, Thiago Rocha BR, tudo junto. E sábados e domingos, tem Tá Sabendo aqui na Rede TV. A gente espera você. Certo. Você tinha um cabelinho de Moacir Franco para contar? Do Moacir Franco é que o UOL apurou
e realmente foi contenção de despesa e, enfim, agora ele segue a vida dele, feliz da vida, todo mundo, enfim... É que ele tinha um salário de apresentador, na verdade, né? o UOL apurou que ele recebia um dos salários mais altos por estar registrado como apresentador. Por aparecer pouco na praça, o custo-benefício era alto para a alta cúpula da rede de Silvio Santos. Foi isso. Eles alegaram que ele tinha salário de apresentador por um quadro de 5 minutos na praça. É que esse quadro de 5 minutos, gente, era pico de audiência. Moacir Franco sempre naquela base, vale o quanto pesa, valeria sempre receber um salário como esse se não fosse a crise, né? Contatos. Até amanhã nos bafões. Ai, tá certo. Bom, os meus contatos, @Sônia Abrão, é no Twitter, no Instagram e também no Facebook, tá? Super beijo, obrigada pelo carinho, pela companhia. Até amanhã, 3 da tarde, mais uma tarde é sua. Tchau, gente. Tchau. Rede TV, há 18 anos com você. O que aconteceu foi o seguinte, eu me coloco até hoje, falo assim na boa. Não, peraí, vamos lá. Todo mundo deu ideia, sei lá, o Felipe falou, quem teve a brilhante ideia de você... Mandar você. Todo mundo quem? Porque eu acho que aí, todo mundo você pode imaginar. Todo mundo você pode imaginar. Até minha mulher falou, vai lá, e não sei o que e tal, e vai. Aí eu fui, fiquei lá esperando, guardadinho, sentadinho, quietinho. Quando subiu a curvinha lá, que ele foi encostar, tem um rapaz que atende ele. Certo. Eu corri junto com o Kaique e eu abri a porta. Ok. O senhor olhou. Bom dia, Carlinhos. O que você está fazendo aqui? Tadinho, e você? Vim conversar com você. Eu vim para te agradecer e tal, mas eu percebi que ele ficou tenso na hora. Claro. Claro. Eu tenho não, mas claro, eu não fui pedir nada para ninguém. Não fui pedir nada para ele. Tudo bem, mas vamos partir... Eu fui lá para agradecer, você acredita? Você foi lá para dizer obrigada. Muito obrigado por tudo, são 30 anos, poxa vida, com os 30 anos eu consegui muita coisa da minha vida, eu estou falando até para que ele possa ouvir. Obrigado, senhor. De coração mesmo. Quem abriu a porta fui eu, assim, tipo tal. Ah, não, é meio susto. Ele levou um susto. Ele levou um susto. Eu, no lugar dele, também ficaria meio preocupado. Eu não sabia que ia dar susto nele. Jamais eu imaginei na minha vida que eu ia dar um susto nele. Pra que eu vou fazer isso com ele? Tem que respeitar. Ele vai fazer 87 anos. Você tem que respeitar. Ele é o ícone da televisão brasileira. Ele é um pai. Ele foi um pai pra mim na televisão, dentro da emissora. Então eu tenho que respeitá-lo. Claro. Entendeu? Vou lá pra dar susto nele? Não. Posso fazer isso, tem que respeitar. Tem muita gente que fica na expectativa, que está em casa. Ah, vai chegar lá, ele vai meter o pau em todo mundo. Eu não estou aqui para cuspir no prato que eu comi. Claro que não. Não. Cheguei lá caído e hoje eu já estou em pé, legal, bonitinho, socialmente falando, bem pra caramba, tudo. Por esse cara aí, ó. Até porque eu só tenho que agradecer. Um trechinho da última participação do Carlinhos Aguiar no Jogo dos Pontinhos. Carlinhos Aguiar, você tem família? Se eu tenho o quê? Família. Ô, tá me tirando, bonitão? Tá aqui, puxa, conversa, família. É nós, Queiroz. Então, quero ver, tira uma carta aqui, quero ver se você tem família mesmo. Seu família? Você responder, deixa eu ver. Aí. O que foi que aconteceu? Qual o seu programa de TV favorito? O teu, bonitão! Puxa a 50 aqui. Puxa saco. Então, você entendeu? É aquilo que o Felipe falou. Neguinho falava que eu ficava atrás. Gostava mas é assim. Dele, né? Poxa, ficar atrás do cara vale a pena, né? E ele é show de bola. Ele é uma graça. E as pessoas falando, não, você não sei o quê. Vamos, esse cara. Esse é o Carlinhos Aguiar que a gente conhece, né? Esse é o Carlinhos. Sempre teve muito caráter, na verdade. Daqui a pouco nós vamos comentar essa passagem aí também, mas antes eu vou dar um recado aqui. O que você achou, Thiago, dessa história? Olha, gostei de ver o Carlinhos falando, gosto do Carlinhos, gosto do trabalho dele. Continuamos defendendo volta Carlinhos, verdade. Volta Carlinhos, porque né? ele é um craque, ele sabe fazer, onde joga, ele é aquele coringa que ele vai se virando, mesmo se ele não souber, ele vai lá, dá um jeito e não passa vergonha. Então, é o que eu espero que o Carlinhos volte mesmo. Quanto aos outros assuntos, eu prefiro me abster.
Não tem outros assuntos, a gente tá falando desse. Aí o que você quer começar a roda tudo de novo? Não, tá bom. E aí você tava lá, sentiu toda a sinceridade do mundo, né? Eu gostei, inclusive, porque eu também coloquei algumas coisas na mesa, do que até o lance de eu ter recebido uma informação antes de começar o programa, que o Carlinhos, em alguns momentos, ficava meio que cercando o Silvio Santos durante o jogo, sabe? Assim, depois queria falar com o Silvio, depois queria conversar, depois queria não sei o quê. E, de alguma forma, isso foi fazendo com que a produção começasse a pegar bode. Entendeu? Tipo, olha, Silvio, eu quero falar com você, Silvio, eu quero não sei o que. E sabe como que é o assédio, né? Então, assim, e aí ele também respondeu sobre isso, mas eu acho que ele saiu muitíssimo bem dentro da história, dentro de tudo que ele... A entrevista toda estava muito boa, ele realmente foi... Eu acho assim, tem horas que fecha o ciclo, né? E a gente precisa realmente entender que fechou e ponto final e parte para outra, e já era, sabe? Porque eu acho que ele na verdade, ele tá num momento bacana da carreira dele. Eu acho que ele nunca tinha percebido o quanto ele é querido pelo público, não é? É isso, é isso. E às vezes a gente... Muito clara, quando eu disse aqui que as três estavam erradas, né? Tanto a Patrícia, quanto a Lívia, quanto a Mara. Não gostei de nada do que eu vi na noite de domingo. Já nem vou entrar de novo nessa história, sabe? A gente não gostou dessa história de coisa pessoal, invasão de privacidade de uma e de outra. Aí o pessoal, mas a Lívia só respondeu. É verdade, ela sofreu a provocação, mas quando ela respondeu, ela perdeu a mão. Isso. Ela perdeu a medida das coisas, ela foi pesada demais, ela pesou muito a mão. Agora, não é que eu estou defendendo uma por conta da outra que eu gosto, não é isso, gente. Ali eu vi tudo errado, tudo errado. A única coisa que eu acrescentei, que quem mais pesou a mão ali foi a Lívia. Foi para responder, foi para se defender, mas ela perdeu total a medida das coisas, que as outras também já tinham perdido, mas ela foi mais fundo, né? Quando ela abriu a boca, aí é que a coisa realmente degringolou de vez. É por isso, mas nada contra a Lívia pessoalmente. Aliás, a gente sempre teve um ótimo relacionamento com a Lívia, não teria motivo para não ser assim. A gente está falando de um programa numa noite de domingo, onde todo mundo pisou na bola, ou quase todo mundo pisou na bola, e ninguém gostou, e a reação foi muito complicada, por isso o pessoal está na geladeira. Quando eu ponho o jogo dos pontinhos, eu ponho todo mundo que estava no jogo dos pontinhos no domingo, entendeu? Então é assim, não vem com essa história, protegi uma, puxei o saco da outra, porque ela simplesmente não existe. E se vocês, tá gravado o Brasil, é o que eu falo, entra no portal da Rede TV, que você revê tudo que eu disse, vai ver que foi exatamente esse tipo de coisa. Então, não inventam, gente, puxa vida, só quem pode aumentar, mas não inventar é o Nelson Rubens, né? No TV Fama, todo e ele faz isso muito bem. É um povo muito chato, é bem que você disse, a gente fala, quando nós comentamos as histórias aqui no programa, eles entendem de uma forma... Não, entendem do jeito que quer entender, eles entendem do jeito que eles querem entender e replicam de outra completamente diferente. E avisa os artistas de um monte de mentiras. Olha, eu vou te falar, por isso que eu não levo a internet muito a sério, viu? Não levo. E não faço a mínima questão de levar também. Aliás, tem desdobramento do jogo dos pontinhos que o Felipe vai contar nos bafões também. Aguenta aí, viu? Mas agora eu vou falar com a Thaisa, que traz pra gente o colchão Sonoquality. Momento de repousar, gente. Momento de dormir bem e ter aquele sono reparador. Aí a Sonoquality não tem pra ninguém, né? Tá bom, meu amor? Tudo ótimo, graças a Deus. É isso mesmo, gente. O colchão da Sonoquality é diferenciado porque foi desenvolvido por médicos especialistas. Tá aqui pra gente continuar aqui a nossa conversa. Deixa eu dar um tapete vermelho que eu fiquei devendo. Acho que não comentei como eu deveria, eu poderia ou gostaria até de ter comentado essa novela Bárbara, que foi o Rico e o Lázaro na Rede Record de televisão. Tá? É que eu não gosto de ficar comentando coisas que eu não consigo assistir detalhadamente. Então eu vi algumas coisas e as coisas que eu vi, principalmente o final, foram de arrepiar o que era aquela cena do Daniel na arena, né? Então, olha, o elenco de primeira que eles têm mesmo, né? Grandes nomes, a gente já tinha visto isso também, os 10 Mandamentos. A história se repete e houve um trabalho maravilhoso
nessa área. Esse tapetinho eu vou jogar fora. Esse aí tá com defeito. Esse daqui todo mundo para. Então, ó, o Rico e o Lázaro. E eu fiquei pensando, puxa vida, né? Ainda bem que a emissora tem coisas que compensem a Fazenda, porque você vê aquele desastre na Fazenda, mas vê uma novela maravilhosa como essa, realmente. Parabéns aí para todo mundo. Por falar em novela, Daniel em Carinha de Anjo. E fora a Rede Globo de televisão, Carinha de Anjo é uma das mais altas audiências, né? Aliás, eu acho que é a mais alta audiência de TV atualmente, fora a Rede Globo, é Carinha de Anjo, essa novela que o Brasil inteiro ama e que vai acabar quando, hein? Março. Só em março, realmente, né? Só pra março. E agora entra o Daniel, mas o Daniel eu acho que já fez participação, não fez? Foi gravado há muito tempo, né? É verdade mesmo, mas confiram, em clima de despedida, Carinha de Anjo é o 5º trabalho de Camila Camargo na televisão, é a maior repercussão e é realmente isso. E logo vem Poliana aí, tá certo? Bom, os Harter e a Flávia Viana e muita coisa mais. E essa roça que ninguém entende, não é? Uma semana é de 2, quando convém é de 3, quando daqui a pouco... gente fala das cartas marcadas, ninguém acredita. Dos envelopes, tem uma série de denúncias, tá? Sem confirmação, mas a gente tem recebido. Vamos ler aqui para vocês por via das dúvidas, mas... é tipo carta anônima, né? O pessoal você não conhece, não sabe quem tá falando. Mas tem umas coisas ali que não dá pra gente duvidar, né? Então tá certo. Silvio Santos, sobre salário de Patrícia Bravanel. Você é uma assaltante. Enquanto a Silvinha reclama que ganha pouco, o pai reclama que a Patrícia ganha muito. Então já a gente fala disso também, tá? Mas agora nós vamos falar de outra coisa. É mais coisa, Cerebrão. Moacir Franco é uma coisa... E será que ele falou? É uma coisa que você não espera. Se você está há 14 anos numa empresa, não é por acaso. Quando o funcionário é ruim, não permanece tanto tempo. A gente fica sem chão. Mas só tenho a agradecer por tudo que tenho esses anos com o Carlos Alberto e o Marcelo. Quem está afirmando é o Pioli, que foi o outro cortado da praça, né? A SBT demite Moacir Franco e enxuga elenco da praça. Parece, mas não tem nada confirmado ainda que outros nomes podem ser atingidos do elenco da praça. E mais do que isso, esse corte vai se estender, além da praça, como começou hoje, vai se estender também ao programa Raul Gil, né? É o que estão falando. Tá todo mundo tentando contato com o Moacir, mas ele não está atendendo. O UOL tentou contato com ele também, mas ele está se apresentando em Belo Horizonte neste momento. Neste momento não dá, né? Vai estar fazendo show às 4 da tarde, que por enquanto eu acho que ele não quer falar de verdade, viu? Ele gravou recentemente o programa Raul Gil, tinha 12 anos de Praça 20 de SBT, tudo aquilo que a gente contou para vocês. Ele estava no júri do Raul mesmo, verdade. Tá? A informação também tem a colaboração do Flávio Rico. Olha só, vamos ver. Mas assim, não é que vai atingir o programa do Raul Gil, não. É que o Moacir esteve, gravou recentemente o programa do Raul Gil. Por enquanto, do Raul, eles nem estão falando em corte ou não corte, porque não sabem nem se o próprio Raul vai ficar. Então, não é hora de mexer, tá? Mas, enquanto isso, tem a história do salário, porque durante o jogo dos pontinhos, na noite de domingo, Silvio Santos ficou surpreso com o suposto alto salário recebido por Patrícia Bravanel no SBT. O dono da emissora e pai da apresentadora brincou. Eu fui ver quanto você ganha e para o que você faz, você tem que entrar aqui no SBT de revólver e máscara, porque você é uma assaltante, né? E aí... Ó, eu acho que assim, o Silvio... Brincadeira, o Silvio sempre faz esse... Em televisão tem esse lance do ponto e contraponto. O que eu não gosto, e isso eu falei aqui, de que as pessoas fiquem se degladiando entre elas com particularidades. Porque isso é o começo do fim. Lembra que eu falei essa frase? Porque não vai. Esse foi o nosso comentário de ontem, né? Aqui, realmente. Não tem problema. Tá na geladeira. Eu vi lá na praia que você colocou. Aliás, você abriu o programa já fazendo a chaleira pitar, né? E a geladeira, entendeu? Então assim,
essas brincadeiras é legal, porque assim, faz parte do imaginário. Todo mundo fala dos salários dos apresentadores, que são altos, aquela coisa toda. E eu acho que faz parte. Agora, é o que eu falei, eu não gosto desse outro bastidor que não é o do palco. O pessoal ficou perturbando, não, você detonou a Lívia para defender a Patrícia, isso é puxa-saquismo, é por causa do Silvio, porque você que não quer deixar de ser convidada para o troféu é imprensa, gente. Olha só onde vai a cabeça desse povo. É uma coisa absurda, absurda. Quando quer distorcer, distorce de verdade. E aí, eu falo, as pessoas, a gente é responsável pelo que a gente fala, a gente não é responsável pelo que vocês ouvem ou pelo que vocês interpretam. Isso é um velho ditado que eu acho certíssimo, porque ontem eu fui... Vamos agora falar de Carlinhos Aguiar. O Felipe teve no Super Pop e teve lá 2 momentos importantes que nós selecionamos para falar para vocês. Primeiro, aquele lance polêmico do Carlinhos, que foi até a porta do Salão do Jaça para tentar encontrar o Silvio Santos e reverter o quadro da demissão dele. Segundo, aquela história que a gente falou aqui para vocês, garantiu para vocês que a Mara não tinha nada a ver com essa história. Pode gostar, não gostar, achar que vale estar no jogo dos pontinhos, não vale, mas assim, que ela não tinha nada a ver com essa história, eu falei para vocês, porque eu sabia que ela não tinha nada a ver com essa história, né? Como o pessoal às vezes implica isso ou aquilo com a Mara, estavam debitando na conta dela uma coisa que ela não tinha feito. E ontem, pelo menos, o próprio Carlinhos fez questão de esclarecer esse tipo de coisa e esclareceu. Então, vamos lá para o VT, vamos ver. A gente estava aqui até confabulando se a Mara teria alguma coisa a ver com o fato de você ter sido dispensado. Bom, agora eu acho que é a hora de você responder. Ela está no seu lugar agora, no jogo lá dos pontinhos. Olha a cara da Mara, botaram uma cara bem brava dela, para dar medo. O que você acha? Você acha que a Mara, que voltou para o SBT faz pouco tempo, você acha que ela teria alguma coisa a ver com isso? A realidade mesmo? É, o que você acha? Tem nada a ver com isso. Não tem. Ela não tem essa força. Ela é uma pessoa que está no meu lugar, foi imposto, foi tipo assim, você vai ficar no lugar do Carlinhos. E quando eu comentei a respeito do lance de, não, você no meu lugar, você está sendo... Aquilo foi do programa. Entendi. Entendeu? Eu não acho que ela... Uma coisa eu falo é o seguinte, foi assim, ela foi convidada, vai ficar no lugar do Carlinhos. Tem que ir. Mas ela não, sabe, ela não teria coragem do jeito que ela é, de falar assim, não vou ferrar um amigo claro de trabalho, não sei o que e tal. Ela foi lá e ficou e acabou. Nem eu falaria nada. Entendeu? Aí agarrou com incidência, enfim. Claro. E tal. Mas dizer que ela... Nada, ela não foi a pessoa aqui. Um beijo pra você, Mara. Fica com Deus aí, filha. Tá aí, já já a gente comenta lá com o Thiago Rocha, com o Felipe. Vamos direto para a central de jornalismo da nossa Rede TV, os destaques do Rede TV News com Amanda Klein. Boa tarde, Amanda. Oi, Sônia, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho no Rede TV News os detalhes da sessão extraordinária no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que decidiu, em votação unânime, pela prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e de outros 2 deputados, o Paulo Melo e o Edson Albertassi. Eles chegaram a ser presos na semana passada, após uma decisão do TRF2, mas foram soltos numa votação da LERJ, Assembleia Legislativa do Rio, em seguida. Vocês devem se lembrar, foi uma votação bastante polêmica. Segundo o relator, a revogação da prisão não poderia ser dada pela Assembleia, ou seja, pelos parlamentares, mas somente pelo próprio Judiciário. Isso tem chance de acabar no Supremo Tribunal Federal. A Justiça manda prender e os parlamentares mandam soltar os colegas. E olha, depois de 37 anos no poder, o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, renunciou. O ditador, de 93 anos, estava confinado em casa sob o comando dos militares que o acusam de corrupção. Em carta, Mugabe declarou que a decisão foi voluntária e que quer uma transferência de poder tranquila. A notícia foi amplamente comemorada no parlamento e nas ruas. Mais de 50 pessoas morreram após um atentado atribuído ao grupo terrorista Boko Haram na Nigéria. Segundo informações, um homem-bomba pertencente ao grupo se misturou aos fiéis que estavam nessa mesquita em ruínas, que vocês veem agora totalmente destruída na cidade de Mubi, e ativou os explosivos. O número de feridos ainda não foi divulgado. Os detalhes e a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo, você já sabe, acompanha só aqui no Rede TV News, 7h30 da noite, em ponto. Eu e Boris Casoy esperamos por você. Até lá. Tchau, tchau, Sônia.
Tchau, Amanda. Então é isso, hein? Amanda Klein, Boris Casoy, 7h30 da noite, Rede TV News, com os destaques do Brasil e do mundo. Você sempre bem informado, certo? Bom, voltando aí à história do Carlinhos Aguiar, vocês viram que ele esclareceu essa situação, não teve a ver com Mara Maravilha, dessa a Mara escapou, tá certo? Agora, tem o outro momento que também foi muito polêmico, né? Muita gente comentou, seria a história do Carlinhos ter ido até o Salão do Jaça, esperar o Silvio para acertar uma situação ou tentar reverter a sua demissão. Vamos ver, já a gente comenta. E tem a história de Karina Bach, não é? Que encantou o público com o seu Baby Bach, com o Henrico. Agora ele é lindo, né? Não, o que me encanta é o sorriso. O assim, Baby Bach. O Baby Bach não nasceu chorando, ele nasceu sorrindo. Não é possível, gente. Coisa mais linda. Mas ela tá de namorado novo, como muito foi comentado, o ex da Daniele Vintes, que tá muito bem casada com o André Gonçalves, né? E aí ela tá namorando o Amaury Nunes, exatamente. Cara, gente boa, entendeu? Zero gosta de criança, porque ele era gosta. paizão, né, dos filhos da Dani. Tem escolinha de futebol justamente para crianças, então... que legal. Cara, gente. Eu espero de verdade que esse relacionamento dê muito certo, mas muito certo mesmo. Olha esse tom de olho, muito pelo amor legal, de né? Deus. Olha, tanto dela quanto dele, né? Gente, coisa mais linda do mundo mesmo. Ele é um boneco. E aí, né, a Karina realmente tá indo com toda a sede ao pote. Tá. Veio o filho, veio um novo amor, ela tirou 2017 para realizar aí os sonhos mesmo. Se demorou para acontecer, quando aconteceu, veio tudo de uma vez, né? Gente, olha que legal. Gostoso. E assim, olha só, pode, espontaneamente isso. Tudo quanto é foto, só brincar com ele, pronto. Lá vem um sorrisão. Olha. Muito, muito lindo. Adoro babies, adoro. Ele é uma carinha mais linda que a outra, gente. Cadê o mocinho mais lindo do mundo? Mais E você sabe que quanto mais você conversa com a criança, mais ela desenvolve rápido, né? Sim, muito mais. Fica muito esperto, muito. Tendo sempre alguém por perto e sempre com alguém conversando mesmo. Eu gosto de criança assim, até um aninho e pouco, 2 aninhos no máximo. Depois, quando começa a crescer mais, aí eu já começo... não é que eu não gosto, já começo a ficar meio... Só que mexe na tua estante, quebra tudo, cristaleira. Tá. Você corre atrás da criança, fica uma loucura. Aí quando começa de novo com 6, 7 anos, aí eu começo a gostar lá. Mas você começa a gostar outra vez? Período, muito assim, né? Mas olha, eu não tinha a menor paciência com criança, não. Pra mim, criança não podia entrar nem em restaurante se fosse proibido. Você não mas tinha? Assim, não tinha paciência, não. Não é assim não gostar, mas se estivesse longe de mim, melhor. Eu agradecia, eu achava mais tranquilo. Mas depois que você tem filho, muda tudo. Eu amo bebês. E antes era aquela coisa, bonitinho, lindo, oi, tchau, né? Essa coisa assim. Não, mas berro fatal era só com meu filho, porque tinha o Castelo Rá-Tim-Bum quando ele era pequeno, eu nunca quis bater nele, mas eu fazia uma coisa que eu acho que pra ele era pior, porque tinha o Mal, o personagem, né, que andava na tubulação do castelo, aquele todo peludo, e ele, qualquer coisa, ele dava o berro fatal, ele já avisava, eu vou dar meu berro fatal, então pra ele não fazer as coisas, eu falava, eu vou dar meu berro fatal, e ele assiste o Castelo Rá-Tim-Bum, ele amava, né? Então aí ele já ficava meio assim. E às vezes quando ele fazia alguma coisa errada, eu dava um berro fatal mesmo, mas eu dei umas 2 ou 3 vezes, porque o menino ficava tão apavorado que eu achei que não era por aí. Não era por aí. Eu não consigo nem ter mais ou menos ideia do som do seu berro. Do meu berro fatal? Não, eu não posso fazer o meu berro fatal. Gente, coloca aí, faz o berro fatal. Hashtag berro fatal. Então aí eu troquei o berro fatal de vez em quando, né? É por papo mesmo. Ou vai ficar no quarto. Eu faço, doutora Abobrinha, ó, esse castelo será bom. E você faz o berro fatal. Não faço meu berro fatal. Tem que falar mais 2 horas hoje. Não dá. Mas era assim, mas era por isso. Mas eu não gritava com a criançada. Era só substituto da palmada, mas também não funcionou, não. Você foi uma super nani em épocas de Castelo Rá-Tim-Bum, é isso? Sim, mas o cantinho da disciplina era o berro fatal. A super nani com o berro fatal. O que foi, Marmita?
Ah, você vai me dar o Miguel para eu cuidar? Tá bom, mas não vai ter berro fatal para ele não, tadinho, imagina. Bom, girando a nossa roda, né? Já foi o nosso festival de fofura do dia aí. Deixa eu falar para vocês o que nós vamos comentar aqui. Daqui a pouquinho a Fazenda, daqui a pouquinho a briga feia de Marcos